Olá pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos falar sobre gestão energética e análise de faturas de energia. Para esse vídeo não ficar muito longo, provavelmente eu vou fazer uma divisão dele no meio do caminho, tá bom? Então vamos lá. O que nós veremos nesse conteúdo de gestão energética e análise da fatura de energia? Falar um pouquinho do que é a resolução 414 da ANEEL, o que é gestão energética, grupos tarifários, aí explicar o grupo A, grupo B e os detalhamentos de cada um deles. Começando sobre a resolução 414 da ANEEL, a ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica e ela traz diversas resoluções que regulam o setor. A resolução 414 ela entrou em vigor em 2010, substituindo a resolução 456, que teve várias mudanças. Uma delas, por exemplo, foi a mudança do percentual de ultrapassagem de demanda, que antes era de 10% na resolução 456 e passou a ser de 5% com a resolução 414. Então, assim, tiveram várias mudanças. O que diz no texto dessa resolução? Estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada. Quando ela fala atualizada e consolidada, aí uma dúvida que pode gerar é: ah, mas a resolução não é a resolução 414 não foi feita em 2010? Foi, mas ela já sofreu diversas alterações por outras resoluções que são publicadas pela própria ANEEL. Então a ANEEL publica uma série de resoluções que fazem a atualização da resolução 414. Vamos falar um pouquinho sobre gestão energética. O que é a gestão energética? O que eu posso fazer? Eu posso dizer que gestão energética é eficiência energética? Não, ela não é. Mas gestão energética é uma forma de você administrar melhor o seu consumo de energia do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Então, algumas ações de gestão energética. Análise de dados de consumo para uma melhor escolha de dados contratuais, um melhor enquadramento tarifário, mudança de horário de trabalho, mudança de horário de parada, uso do mercado livre de energia, que a gente não vai abordar aqui, precisaria de uma aula toda só falando sobre mercado livre de energia. Então, todos esses aspectos ele entra na gestão energética. Quando eu faço a gestão energética, por exemplo, do ponto de vista do consumidor e do ponto de vista da geração, eu posso ter esse tipo de situação aqui, em que que eu tinha um horário de maior consumo e eu quebro esse horário de maior consumo, maior demanda. Vou falar isso um pouquinho mais à frente sobre consumo, demanda. Quando eu faço uma mudança de horário de trabalho, horário de parada, eu consigo fazer esse deslocamento aqui. Então eu consigo fazer, entre outras coisas, uma equalização da curva de carga. Mas, e por que isso para o consumidor ele importa? Se é um consumidor do grupo A, faz um contrato de demanda, importa porque ele consegue baixar o contrato de demanda dele e um consumidor do grupo B, que ele usa a tarifa branca de energia. Então, a gente vai detalhar isso um pouco mais à frente. Mas tudo isso entra na parte de gestão energética. Então, você não tem uma eficiência energética propriamente dito. Mas, do ponto de vista da geração, quando você faz esse deslocamento, eu tenho uma necessidade menor de geração de energia, o que é bom também para o sistema. Dentro da parte de gestão energética, eu posso fazer o levantamento de dados. Como é que eu faço o levantamento de dados? O levantamento de dados pode ser por meio de memória de massa, solicitado da concessionária de energia. Então, eu faço a solicitação à concessionária de energia da memória de massa dos últimos 12 meses, por exemplo. Então, eu vou ter lá os dados de demanda do meu consumidor. Ou eu posso fazer utilizando esse equipamento aqui, um analisador de energia. Eu posso colocar um analisador de energia em 24 horas, 7 dias ou 30 dias. Eu preciso ter um intervalo mensurável em que eu tenha as variações. Tanto variação horária, como acontece se eu fizer uma leitura em 24 horas, como as variações sazonais. Eu tenho variação sazonal no decorrer de uma semana, seja por uma mudança do processo da empresa, horário de parada. Se eu vou analisar, por exemplo, aqui um supermercado, o horário de funcionamento, o horário de abertura e fechamento, que difere muitas vezes no final de semana.
e durante o dia eu tenho um horário de abertura, então a gente vê essas variações. Nessa outra imagem fica um pouco melhor. Isso aqui é no hospital, mas a dinâmica é semelhante. Essa aqui fica um pouco melhor de ver, porque eu estou pegando aqui de 0 a 0 hora. Isso é durante um dia. Vejam que nesses primeiros horários aqui eu tenho um consumo bem menor. Esse consumo aumenta quando está às 7 horas da manhã, o horário do que o hospital começa a funcionar. Às 15 horas eu tenho um aumento maior, por causa até do aumento de temperatura. Então, consumo de ar-condicionado, os aparelhos de refrigeração, a gente acaba tendo um consumo maior. E isso vai decaindo até ele chegar nesse mesmo patamar. Posso ter, essa leitura aqui é uma leitura de 24 horas e aqui é uma leitura de 7 dias. Vejam que eu possuo uma regularidade na leitura de 7 dias. Essa leitura começou na sexta-feira. Então começou na sexta-feira à tarde, ela foi. Aí caiu, veio o sábado, domingo, e eu tenho a regularidade na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Veja que o que falta aqui da sexta, por exemplo, seria complementado por esse. Eu tenho uma regularidade. Mas eu consigo fazer, fazendo esse levantamento, eu consigo fazer o levantamento do consumo de energia, que já foi explicado no outro vídeo na parte de eficiência energética. Então, fazendo essas, entre outras ações que nós estudaremos mais adiante para economia de energia, você consegue ter um melhor, uma redução de custo significativa na sua conta. E o que é que vai impactar essa redução de custo significativo na minha conta? Faz com que você gere receita para que você possa fazer investimento em ações de eficiência energética. Então, como eu comentei no começo do vídeo, eu vou parar por aqui e eu vou continuar nos próximos vídeos. A gente vai analisar os grupos tarifários A e B. Então, vejo vocês no próximo vídeo.